Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Semana passada nós vimos aquele debate entre Jesus e os fariseus e os herodianos sobre a questão do tributo. E agora no versículo 23 a 33 nós temos um outro debate, só que desta feita entre Jesus e os saduceus, sobre a questão da ressurreição, da vida após a morte, de como será esse estado. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º, essa ideia de completude, o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina ou do seu ensino. Amém. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Deus bendito, nós louvamos o teu nome e agora nós humildemente rogamos ao Senhor a iluminação do teu Espírito Santo, que é vivo, que é poderoso, que habita em nós e que inspirou esse livro tão maravilhoso. Mas nós precisamos da clareza do Espírito e também das aplicações profundas que só o Espírito faz de fato nos corações, mais do que uma compreensão intelectual. Que haja de fato mudança, transformações profundas nessa noite, ao ouvirmos a palavra do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é a base da sua esperança? Essa é uma pergunta fundamental para nós, seres humanos. Será que a sua esperança tem a ver apenas com esse mundo, com essa realidade presente? Paulo diz que se a nossa esperança se resumir apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas será que a esperança, de fato, para alguém após a morte é o fim, como alguns dizem, um desconhecido? As pessoas dizem, bom, afinal de contas, ninguém voltou para dizer como é lá. Será que de fato é isso a morte? O que acontece com os seres humanos quando eles morrem? No caso, o cristão e uma pessoa que é ímpia. Será que eles vão para os mesmos lugares? O que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Nós lemos hoje no início do culto o texto de 1 Coríntios 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição. Como será? Como é que nós viveremos nessa nova sociedade perfeita? Há muitos cristãos que têm uma visão equivocada, acham que nós vamos viver no céu, nas nuvens, mas Pedro fala em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Como será essa nova realidade, novos céus e nova terra? Como é que vai ser essa sociedade perfeita, governada por Cristo? Há muitas perguntas que nós temos, algumas Deus nos revela em sua palavra, outras não. E esse texto que nós lemos trata exatamente a respeito de uma discussão sobre a ressurreição e a vida futura. Essa não é apenas uma preocupação nossa, mas era também um debate muito comum na época do Senhor Jesus Cristo. Isso era um motivo de um grande debate, uma grande divisão entre os fariseus e um grupo chamado de saduceus. E nós vemos que é exatamente esse teor aqui desse debate que vai levar o Senhor Jesus a, de forma maravilhosa, magistral, fazer a mesma coisa que ele havia feito com os fariseus em relação à questão do tributo.
dá sempre uma explicação maravilhosa, profunda, muito mais além do que eles imaginavam. Mas antes de considerar esse texto, vamos nos lembrar onde ele está inserido. Eu voltei no último sermão passado e fiz uma retrospectiva do Evangelho de Mateus. Mas Mateus ele tem uma característica interessante de narrar os eventos. Primeiro, é uma narrativa cronológica. Ele, de fato, está seguindo uma cronologia. Ele começa falando das narrativas da infância, o ministério de Jesus na Galileia, e aquelas subidas onde Jesus vai algumas vezes em Jerusalém, mas sobretudo aquele ministério mais focado ali na Galileia. E por fim ele vai mostrar aquele momento final, quando Jesus vai para Jerusalém, onde ele vai entrar de forma gloriosa, depois será traído, vai morrer, vai ressuscitar. Então existe uma certa cronologia, assim como no Evangelho de Lucas, assim como no Evangelho de João, assim como no Evangelho de Marcos. Mas Mateus tem uma característica distinta, nós vimos isso no último sermão, é que Mateus constrói o seu discurso ou a sua narrativa em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor Jesus. E, de alguma forma, essa narrativa cronológica vai caminhar para o último discurso que será proferido aí no capítulo 24, chamado Sermão Profético. Então, Mateus constrói de forma muito habilidosa a sua narrativa, guiado, obviamente, pelo Espírito Santo, para fazer com que a narrativa caminhe para o discurso e o discurso responda a questões que estão na própria narrativa, na história contada de Cristo. Então, nós estamos nesse momento aqui específico, onde Jesus está em Jerusalém. Ele está na caminhada para a cruz. Do capítulo 19 até o capítulo 25, Mateus vai mostrar Jesus caminhando ali. Ele está indo para Jerusalém. Ele sabe, e ele já havia várias vezes previsto aqui aos seus discípulos, no Evangelho de Mateus, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus sabe que essa é a sua missão. E esse momento agora onde Jesus está em Jerusalém é um momento de profunda oposição e debate. Nós vamos ver esse contexto de debates, e aqui nós vemos, pelo menos se nós olharmos a partir do capítulo 21, 3 debates que o Senhor Jesus tem com aqueles fariseus e saduceus. Mas se nós olharmos a partir do capítulo 22, após aquelas parábolas, Jesus conta algumas parábolas, e os fariseus entendem que Jesus está falando deles. Eles então ficam com raiva, com ódio do Senhor Jesus. Eles querem matar Cristo. E Mateus vai dizer isso de forma muito clara no capítulo 21. No versículo 45 diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então eles não tiveram coragem de prender Jesus. Então qual foi o estratagema? Qual foi a estratégia? Foi exatamente levar as multidões a ter uma compreensão equivocada de Jesus, pegar Jesus em algum erro, em algum ensino equivocado. Essa é a estratégia deles aqui. Primeiro, os fariseus vão com o imposto, sobre a questão do tributo de César, como nós vimos domingo, e agora os saduceus levantam a questão da ressurreição. Mas na frente, do versículo 34 a 40, um outro debate que agora é sobre a questão da lei, qual é o cerne da lei. Eles vão fazer uma discussão sobre a lei, que era um aspecto importante que os judeus discutiam na época. Qual o cerne da lei? Como é que nós aplicamos a lei? E por último, no final do capítulo 22, de 41 a 46, vem o que nós chamamos de contra-ataque. Agora Jesus vai perguntar a eles e vai mostrar pelas Escrituras que ele era de fato o Messias. Então nós vemos esses debates aqui entre Jesus e os fariseus e saduceus. Isso é o que nós chamamos as controvérsias no pátio do templo. Possivelmente é ali no pátio do templo onde essas controvérsias vão ocorrer. Então o ponto da história é muito claro, o debate é muito claro. Tem a ver com a doutrina da vida após a morte. E esse texto vai mostrar como o ensino de Jesus vai se contrapor ao ensino equivocado dos saduceus. Mas de alguma forma esse texto é importante para mim e para você, não apenas porque Jesus vai responder uma questão teológica a respeito da ressurreição. Esse texto é importante porque traz uma doutrina gloriosa e maravilhosa, que é a doutrina da ressurreição de Cristo. Ou seja, o fato de existir um Deus vivo, verdadeiro, significa que aquilo que Jesus realizou, se ele tivesse ficado morto na cruz, aquilo não teria nenhuma eficácia para nós.
E a esperança de que Jesus ressuscitou e venceu a morte é a esperança que nós cristãos temos, que um dia, na segunda vinda de Cristo, haveremos também de ressuscitar e vencer a morte. Então é um texto muito importante porque trata desse assunto maravilhoso e fundamental que é a ressurreição. Então qual é a ideia principal do texto? É simples, quando você lê, qualquer pessoa entende. Os saduceus, eles vão usar um exemplo clássico que possivelmente eles usavam contra os fariseus. Eles tinham um debate sobre a questão da ressurreição. Eu vou falar um pouco mais depois do que é aquilo que eles pensavam, os saduceus. Tanto o Novo Testamento fala, como Flávio Josefo, que foi um historiador que viveu mais ou menos naquela época, também nos dá várias informações sobre os saduceus. E o argumento deles é muito claro. Eles dizem que é um absurdo pensar em ressurreição. E eles vão usar o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, a questão do levirato. Eu vou explicar depois um pouco sobre isso. O argumento deles é que se houver ressurreição, ela vai ter que ser polígama, porque a pessoa lá vai viver com várias mulheres, porque ele casou várias vezes aqui. Como é que vai ser isso? Não faz sentido. Isso é um absurdo. E Jesus vai mostrar e vai contrapor esse ensino, mostrando a importância da doutrina da ressurreição e o equívoco dos saduceus. Agora vamos olhar a estrutura do texto. O texto tem duas partes muito claras. Acompanhe comigo. Foque os seus olhos aí no texto. O versículo 23 é a abertura. O versículo 33 é o fechamento. Então o texto é moldurado pela abertura e fechamento. No meio desse miolo, nós temos primeiro o enigma apresentado pelos saduceus, no versículo 24 a 28. Eles vão apresentar o problema a Cristo. Com certeza eles já tinham apresentado esse mesmo argumento para os saduceus, que era um argumento em princípio invencível. Talvez eles já tivessem ganhado muitos debates dos fariseus. Então eles apresentam esse enigma no versículo 24 a 28. E depois, do versículo 29 a 32, nós temos a resposta de Jesus, onde Jesus vai refutar e comprovar biblicamente que, de fato, a ressurreição é uma verdade indiscutível. Então, basicamente, são essas partes que o texto está estruturado. Então, qual é a tese, o argumento central aqui? É muito importante, quando nós estamos lendo um texto da Escritura, pensarmos no ensino. Aqui, esse texto está nos ensinando que a ressurreição é um ensino fundamental das Escrituras, porque aponta a ideia de um Deus vivo que se relaciona com o seu povo, mesmo após a morte, e que, por fim, há de nos ressuscitar um dia, mostrando o seu poder, mostrando que o pacto e a aliança entre Deus e o seu povo, ela é algo, como Paulo diz, que nem a morte nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa. Então, é um texto que traz muita esperança ao nosso coração. Então, qual é o tema do sermão e que, de alguma forma, representa aquilo que nós vamos discutir nessa noite? Primeiro, nós vamos para o tema: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Essa é a ideia principal do texto. Deus é Deus de vivos e não de mortos. A questão da ressurreição e do casamento. Deus é Deus de vivos e não de mortos. E há 4 movimentos no texto. Primeiro, a negação saduceia da ressurreição, versículo 23. Lucas vai nos dar uma informação narrativa. Eles negam que há ressurreição. Segundo, nós temos o enigma hipotético dos saduceus, versículo 24 a 28. Eles vão lançar esse enigma, essa hipótese para Cristo, para mostrar que não há ressurreição. Terceiro, nós temos a resposta de Jesus sobre a verdade a respeito da ressurreição, versículo 29 a 32. O argumento irrefutável de Jesus. E por último, nós temos a reação da multidão, no versículo 33, quando Mateus, mais uma vez, vai trazer aquela informação narrativa que as multidões ficaram maravilhadas a respeito do ensino de Jesus. Agora vamos analisar verso por verso. Se concentre comigo, primeiro no versículo 23, a negação saduceia da ressurreição. Mateus começa dizendo, naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Então Lucas já adianta para nós, Mateus já adianta para nós o que é que eles pensavam, pelo menos um ponto específico do pensamento. Eles não acreditavam na ressurreição. E quem eram esses saduceus, né? Quando a gente está lendo o Antigo Testamento, não vê fariseu, não vê saduceu, não vê herodiano, não vê os zelotes. Onde é que esse povo surgiu?
Talvez você já tenha se perguntado. Bom, eles surgiram naquele período do segundo templo, entre Malaquias e Mateus, há um período ali de mais ou menos 400 anos. É durante esse período que vão surgindo esses grupos religiosos. E você tinha os fariseus, os saduceus, herodianos, os zelotes, que eram aqueles que lutavam por uma independência armada, uma luta armada contra Roma. Você tinha os essênios que preferiram fugir, viver no deserto, como foi descoberto os manuscritos de Qumran. Então eles achavam que aquele Israel havia se corrompido, era preciso então se preparar para a vinda definitiva do Messias. Eles, na verdade, aguardavam 2 Messias, os essênios. Então foram surgindo esses grupos religiosos. É dentro desse contexto, então, que nós temos os saduceus. Nós vamos encontrar informações deles também lá em Atos, capítulo 23, no versículo 8, em outros textos do Novo Testamento também, mas eu vou ler apenas esse, 23, 8, quando diz o seguinte: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, em Atos 23, 8, nós já temos algumas informações no Novo Testamento que são muito claras para nós. Ou seja, por um lado, os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas por que eles não acreditavam na ressurreição? Esse é um ponto importante. Flávio Josefo, que é um historiador que vai viver nesse período, pouco tempo depois de Cristo, mas ainda vai ser uma espécie de contemporâneo daqueles movimentos, ele escreve uma obra muito importante, 2 obras. Uma é a Guerra dos Judeus, narrando aquela guerra que ocorreu no ano 70 contra Roma, e também as Antiguidades Judaicas. E ele então vai falar dos saduceus de uma forma muito semelhante àquilo que o Novo Testamento diz. Ele diz, por exemplo, abre aspas, os saduceus, ele começa a descrever cada um desses grupos, que compõem a segunda ordem, eliminam totalmente o destino, a fatalidade, e afirmam que Deus não interfere em fazermos o mal ou não. Eles dizem que a escolha entre o bem e o mal cabe ao próprio homem, e que cada um adota um ou outro segundo o seu próprio livre-arbítrio. Eles eram arminianos, a gente sabe disso. Eles também negam a crença na imortalidade da alma, isso é José dizendo, bem como as punições e recompensas no mundo dos mortos. Então, eles negavam claramente que depois da morte acontecia alguma coisa. Não acontece nada depois da morte. Você vai viver, vai morrer, e morreu, literalmente, acabou. Não tem vida por vir. E aqui eles não acreditavam nem na imortalidade da alma e nem nas recompensas eternas, como a ressurreição. Em Antiguidades, no capítulo 13, José também fala o seguinte: o que eu gostaria de explicar agora é que os fariseus transmitiram ao povo certas observâncias recebidas pela tradição de seus antepassados, que não estão escritas nas leis de Moisés. Por essa razão, os saduceus as rejeitam, ensinando que se deve considerar como obrigatória apenas as leis que estão escritas, e que não se deve observar o que deriva da tradição dos pais. Então, José vai dizer que, ou seja, naquele período, além das escrituras, existiam as interpretações rabínicas. E os fariseus, nos discursos, citavam muito essas interpretações, que Jesus vai refutar, por exemplo, lá no Sermão do Monte. Ouviste que foi dito aos pais. Os pais eram esses mestres que interpretavam a lei, e muitas vezes de forma equivocada. Os fariseus, então, eles rejeitavam tudo isso e eles aceitavam apenas a lei. Especificamente, ao que tudo indica, os 5 primeiros livros de Moisés. Para eles, a lei estava ali. Mas a última informação que eu quero trazer, que está em Antiguidades 18, diz o seguinte: mas a doutrina dos saduceus é que as almas morrem juntamente com os corpos, José diz. Eles não se consideram obrigados a observar nada além do que a lei ordena, ou seja, os 5 primeiros livros. Eles até mesmo consideram uma virtude debater com os mestres da sabedoria que frequentam. Então, aí nós entendemos por que eles querem debater com Jesus. Eles entendem entre eles que é um privilégio debater com o mestre. Eles gostam do debate, principalmente quando eles acham que vão ganhar. E vai dizer José, essa doutrina é adotada por poucos homens, mas estes são os de maior dignidade. É exatamente o que o Novo Testamento diz. Então, lá em Israel, aqueles principais sacerdotes, os principais anciãos, a cúpula do poder, eles eram quase todos saduceus. O povo, de uma forma geral, eles estavam mais ligados aos fariseus. Então, resumindo, eles pertenciam a essa aristocracia, a uma elite,
desconectada da multidão, obviamente, não acreditavam nas almas que elas viveriam após a morte e não acreditavam em punição ou recompensa, ou seja, não havia ressurreição. Rejeitavam a tradição oral, aceitavam apenas os livros da lei e diziam que Deus não interfere nas escolhas dos homens. Resumindo, é isso que Joséfo vai nos dizer, que corrobora exatamente com todo o ensino do Novo Testamento. Então, são esses saduceus. E eles, então, agora, eles rejeitavam a vida após a morte e logo também a ressurreição. E no versículo 24, nós temos o enigma hipotético deles. Veja o que eles dizem a Jesus, no versículo 24. Diz o seguinte: mestre, Moisés disse. E agora eles vão citar o texto de Deuteronômio 25, eles estão citando as Escrituras. Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e ressuscitará descendência ao falecido. Então, eles estão citando um texto que está exatamente lá em Deuteronômio capítulo 25, que nós vamos ler. Portanto, nós lemos para entendermos o argumento deles. Vamos dar uma lida rapidamente em Deuteronômio capítulo 25. E, obviamente, lá em Gênesis 38:8 também fala um pouco disso, do levirato. Mas vamos ler Deuteronômio 25 para que nós possamos entender o ponto que eles estão levantando aqui para o Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 25, a palavra de Deus diz o seguinte, a partir do versículo 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ele a obrigação de cunhado. Essa ideia levirato vem da palavra que significa cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá o rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Um negócio complexo aí, né? O que é que significa tudo isso? Primeiro nós temos que entender o que era essa lei do levirato. A palavra levirato, o nome significa cunhado, levir. E essa lei era muito simples, ela determinava que se um homem morresse israelita sem deixar filhos em uma família, o seu irmão deveria casar com a viúva, para suscitar uma descendência àquele irmão falecido, morto. E a grande pergunta é: qual o propósito? Deus não faz nada sem propósito. Qual o propósito disso tudo? Bom, há pelo menos 3 razões que Deus faz, ou 3 propósitos porque Deus faz isso. Primeiro, a preservação do nome e da linhagem. Não havia nada pior do que você ter o seu nome apagado na história. Havia uma promessa de bênção para alguém e para os seus filhos. Então, a continuidade da família era uma questão de honra, de memória. Essa era uma promessa pactual importante, de que não apenas você, mas também os seus descendentes eram herdeiros dessas bênçãos pactuais. E o levirato, então, garantia que a linhagem do marido não desaparecesse. O filho, então, que era gerado pelo cunhado, carregaria o nome daquele que morreu, dando, então, continuidade à sua genealogia. Ou seja, as bênçãos pactuais vão continuar. Aquela pessoa não foi apagada da história. Então, essa era a primeira razão, era a preservação do nome e da linhagem dentro do aspecto pactual de Deus como sendo Deus da aliança. A segunda razão era a retenção da terra e da herança. É muito complicado para nós que vivemos no século 21 entendermos o contexto, mas tudo, se bem que hoje não é diferente, tudo gira em torno de terra. Então a terra não era apenas um bem comercial no conceito de Israel. A terra era uma herança inalienável dada por Deus a cada família.
Então, quando Deus divide ali a terra para Israel, aquela porção era o presente de Deus para você. E no momento em que alguém morresse, a esposa, aquela terra ia ser perdida. Então, o levirato garantia exatamente isso. Se um homem morresse sem herdeiros, a sua terra poderia acabar sendo transferida para outra tribo, para as dívidas. O levirato ia garantir que a propriedade permanecesse dentro da família. E aquele filho substituto herdaria então as terras do falecido, mantendo a estabilidade financeira, mas mais do que isso, mantendo a promessa de que aquela terra pertence a Deus, que foi um presente de Deus. Há uma razão importante, a terra como herança. Mas a terceira razão por que Deus faz isso, isso é um parênteses para nós voltarmos para o texto, mas é importante entendermos isso. Era um amparo e proteção à viúva, à mulher, sim. Essa é uma forma. Imagine uma sociedade onde a mulher, sem marido e sem filhos, estava em extrema vulnerabilidade naquela sociedade. Ela estava em extrema, ela geralmente não herdava as propriedades do marido, e sem filhos, como ela se sustentar na sua velhice? Como ia ser o estado daquela mulher, sem filhos? Ia ser vendida, ia para a escravidão, prostituição. Então, a lei do levirato forçava a família do marido a pensar naquela mulher, a cuidar dela. A família precisa cuidar dela, dando provisão, dando continuidade, dando sustento, garantindo o status dentro dela da comunidade. Então, tudo que Deus faz, irmãos, é muito perfeito. Então, dentro daquele contexto, obviamente, essa lei do levirato, ela cessou em Cristo, era uma lei que não perdura na nova aliança, mas dentro daquele contexto era muito importante. Nós vemos, por exemplo, no livro de Ruth, o caso de Onã, também em Tamar, em Gênesis 38, onde nós vemos essa lei sendo aplicada de forma prática. Mas alguém tinha direito a recusar? Tinha. A recusa era possível, isso tinha um custo social. E o custo social era que você ia ser chamado a casa do descalçado. O que significava isso? A mulher tirar a sandália da pessoa se ele não quisesse. Não, eu não quero casar com a minha cunhada, não vou exercer o levirato. Por que a mulher tirava a sandália dele, jogava no rosto dele, e ele ia ser chamado a família, ou a casa do descalçado? Para nós, mais uma vez, no século XXI, aparentemente não tem nenhum sentido, não é? Mas a sandália era muito mais do que uma peça de vestuário na antiguidade. Era um símbolo jurídico de propriedade, de autoridade. E é por isso que sempre quando você via a terra e você entrava na terra, os seus pés pisavam naquela terra. Essa é a ideia. Quando você pisa em algo, aquilo lhe pertence. É a mesma coisa quando você compra uma casa, não é assim? Você vê que a gente compra casa hoje, tudo, não é? A Caixa ainda é a dona por muitos anos. Mas quando você compra uma casa e você tem aquela sensação que você entra e você pisa, você assim, isso aqui é meu, é minha propriedade. Então, de alguma forma, isso apontava esse direito de posse, era um direito legal. E no momento que você não queria, essa ideia de tirar a sandália era equivalente no mundo antigo a assinar e registrar uma escritura de imóvel. Então, quando você tirava a sandália, você estava abrindo mão do direito. Então, a sua família era uma família que, naquele contexto social, abandonou alguém. É uma família de pessoas que não exerceu o direito de cuidar de alguém, como fazendo parte da sua família. É uma família a casa do descalçado, que não tomou posse, que não cuidou daquela viúva, que abandonou. E isso, obviamente, tinha um prejuízo muito grande. Nós vemos isso muito claro no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 7, quando diz assim no livro de Ruth: este era o costume outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta. O homem descalçava o sapato e o dava a outro, e isso servia de testemunho em Israel. E da mesma forma, quando Boaz, quando o resgatador de Ruth não quer tomá-la como esposo, essa era a forma de trocar o sapato, ou seja, esse era o contrato, ou seja, agora essa propriedade, ela me pertence. Então, basicamente, isso era a lei do levirato. Agora vamos voltar para Lucas, a gente já entendeu o que era essa lei do levirato. Eles vão argumentar. E o argumento dele, lá em Mateus, capítulo 22, não sei porque eu estou falando Lucas, Mateus capítulo 22,
a partir do versículo 25, diz assim: então eles vão lançar agora a hipótese. Eles vão lançar uma hipótese para Cristo. Eles dizem assim: ora, havia entre os 7 irmãos, havia entre nós 7 irmãos. Eles estão contemporizando, nós, 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Essa ideia de 7, a ideia sempre de completude, né? Ou seja, um problema completo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Esse foi o problema. Assim, se a gente seguir a lei do liverato, a mulher morreu, o marido morreu, aliás, a mulher casou com o seu cunhado, depois ele morreu, veio outro irmão, 7. Aí morreu, no final ela também morre. É uma espécie de viúva negra, né? Ela, no final das contas, morreu também. E aí, como é que vai ser na ressurreição? Ela vai ser esposa de quem? Porque os fariseus dizem que há ressurreição. E por que eles não acreditavam na ressurreição? Veja, a ressurreição é muito clara lá no livro de Daniel, não é? No capítulo 12. O livro de Daniel, no capítulo 12, diz de forma clara, cristalina, que há ressurreição. No capítulo 12, no versículo 2, Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel fala com todas as letras, havia a ressurreição. O problema é que os fariseus não acreditavam no livro de Daniel. Vocês lembram? Eles pensavam apenas nos primeiros 5 livros da lei. E é por isso que Jesus não recorre a Daniel. Jesus precisava recorrer a um texto que estivesse atrelado à própria lei, aos livros que eles consideravam, de fato, como sendo inspirados. Perceberam como Jesus é perfeito na sua argumentação? É por isso que ele vai usar o texto de Êxodo, capítulo 3, da sarça. Jesus vai lá, que era o texto que os fariseus consideravam central para eles, Deus aparecendo a Moisés. É esse texto que Jesus diz assim, é como se Jesus dissesse assim: eu vou no terreno de vocês para mostrar que vocês estão errados. Esse é um ponto importante. Então a pergunta é: de quem é essa esposa na ressurreição? Para eles essa visão não fazia sentido, porque a ressurreição ia ser uma espécie de poligamia. Eles pensavam que se houvesse de fato a ressurreição, isso ia criar um problema insuperável. Isso era o que a gente pode usar, usando um termo de retórica, um redúcio ad absurdo, uma redução ao absurdo. Isso é absurdo. Não faz sentido, Jesus. Não faz sentido. É inconcebível. Obviamente, Jesus escuta com bastante atenção. E agora nós vemos a resposta de Cristo. Como é que Jesus, então, vai responder essa pergunta astuta, baseada em um texto das Escrituras, obviamente, sem as implicações corretas? Como é que Jesus, então, responde? Vamos ver a resposta de Cristo a partir do versículo 29. Jesus assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus começa mostrando é que eles partiam de uma premissa completamente equivocada. Esse era o primeiro problema. As premissas, todo argumento ele tem umas premissas para chegar a uma conclusão. Então, aquelas premissas do argumento, elas estavam completamente equivocadas. Primeiro, porque eles desconsideravam o que Jesus chama aqui de forma muito clara, as Escrituras. O problema dele é que eles não compreendiam o ensino da ressurreição nas Escrituras. O segundo problema é que eles não compreendiam o poder de Deus, ou seja, a capacidade de Deus de não apenas criar, fazer com que alguém viva após a morte, nisso que nós chamamos de estado intermediário, mas também, no final, fazer a ressurreição, como Daniel falava e como Jesus promete, a ressurreição. Você não pode negar isso, o poder de Deus de ressuscitar, de criar novas realidades. Um Deus que fez o universo. Como é que ele não vai poder criar uma nova sociedade? Então, o primeiro ponto é que essa dupla ignorância. Eles não conheciam as Escrituras
E eles então estavam minimizando o poder de Deus para criar uma nova realidade. Eles estavam usando apenas uma mente racionalista para compreender o problema. Esse é um problema muito sério na nossa vida, né? O tempo todo, às vezes, nós somos profundamente racionalistas. Às vezes até acreditamos nas Escrituras, mas não acreditamos no poder de Deus. Ou tem uns que falam muito do poder de Deus, mas sem usar as Escrituras para dizer como esse poder é aplicado e exercido para nós hoje. Jesus toca exatamente nesse duplo equívoco. Agora vamos ver a continuação. Jesus diz o seguinte: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamentos, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus então vai usar exatamente o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos dar uma olhada rápida aí em Êxodo, que era um texto central quando Deus aparece a Moisés. Vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte, a palavra de Deus: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então Jesus vai usar um texto que eles consideravam os livros da lei, um texto que era central, quando Deus aparece para Moisés. O que Jesus quer dizer com isso? Qual o ensino de Cristo? Primeiro eu quero dizer o que esse texto não diz. É muito importante nós pensarmos nisso. Existem no meio evangélico alguns que dizem, eles são aquilo que nós podemos chamar de continuistas sem qualificações. Eles dizem que aqui Jesus está falando apenas da vida após a morte. Por quê? Porque eles defendem que quando nós morremos, existe aquilo que nós chamamos em teologia o estado intermediário. Seu corpo vai ser sepultado e a sua alma vai estar com Cristo. Aqueles que foram crentes, que são crentes verdadeiros. Aqueles que não, vão para o inferno. Mas, na segunda vinda de Cristo, vai ter a ressurreição, que é o estado final. E esse estado final, Pedro vai dizer, sempre nos fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, de fato, tem uma restauração desse mundo e dessa realidade como nós conhecemos. Então, alguns vão dizer assim, olha, Jesus aqui, ele está falando apenas do estado intermediário, essa ideia de ressurreição, de que agora, quando você morre, você está com Cristo. Por isso que ele cita esse texto. E por que alguns dizem isso? Porque eles dizem que nessa nova vida, no novo céu e nova terra, vai haver casamento ainda, vai haver os relacionamentos humanos. Então, existem alguns teólogos, alguns até reformados, que dizem que lá, quando Jesus voltar, vai haver família, vai haver casamento, vai haver nascimento, vai haver criação de filhos. Obviamente, tudo isso baseado em interpretações equivocadas daqueles textos proféticos de Isaías e também de alguns textos de Apocalipse. Obviamente, não é isso que Jesus está tratando aqui. Não é isso. A visão dos saduceus não é apenas a questão de vida após a morte. Flávio Joséfo diz, e outros textos do Novo Testamento mostram de forma muito clara, o ponto não é apenas a ressurreição. Aliás, não é apenas a vida após a morte, é a ressurreição. Esse é o ponto do debate aqui. Então, eles negavam exatamente a crença na imortalidade da alma. Lembra o que Joséfo diz? Bem como as punições e recompensas no mundo dos mortos. Então, os saduceus negavam a vida após a morte e a ressurreição. O debate aqui é sobre a ressurreição. Então, por que alguns negam que Jesus esteja falando de ressurreição aqui? Porque eles querem dizer que ainda nós vamos viver e casar, e obviamente isso não faz nenhum sentido. Outro ponto importante que nós temos que refletir é que ninguém pode imaginar um novo céu e nova terra totalmente igual a esse aqui. Todas as vezes que nós vemos nas Escrituras, como Paulo, nós lemos hoje, em 1 Coríntios 15, ele fala de algo diferente, ou seja, ainda que nós venhamos a ter os nossos corpos ressurretos, esses corpos serão glorificados. Esses corpos, eles não mais morrerão, eles não pecarão, eles não terão a inclinação e
aquela composição livre que Adão teve de escolher ou não a Deus. A Bíblia fala em um corpo incorruptível, santo, eterno. Nós nunca podemos imaginar que essa ideia de novos céus e nova terra será exatamente igual àquilo que foi antes da queda. É muito mais glorioso. Paulo vai ensinar de forma muito clara essa ideia de um corpo incorruptível, livre da morte, do pecado. O grande problema é que nós muitas vezes queremos explicar tudo. Obviamente existem mistérios, nós não sabemos. Como é que vai ser na ressurreição? As pessoas vão ressuscitar com a idade que tinham que morreram? E os bebês? E aqueles que nem nasceram? E os abortos? Sim, eles ainda estão vivos. Eles vão ressuscitar. Como será? Veja, existem muitas perguntas que a nossa mente não consegue compreender, mas nós não podemos negar o poder de Deus. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser. Haverá ressurreição. A palavra, e outro argumento importante para negar essa ideia, é que a palavra usada pelos evangelistas nos evangelhos para a ressurreição é claramente a ideia de ressurreição. Não faria sentido falar de ressurreição e usar uma palavra, a mesma palavra como Lucas vai usar em Atos, não, aqui não se refere à ressurreição, mas à vida após o morto, mas aqui se refere à ressurreição. E nós vamos ver que o padrão de Lucas é usar essa palavra para se referir à ressurreição. Vou dar apenas alguns exemplos, vamos ver rapidamente comigo, porque esse é um ponto importante para nós entendermos. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, 22, eu vou ler apenas algumas referências aqui. Atos, capítulo 1, versículo 22. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Atos 1, 22 diz o seguinte: aliás, desculpe, irmãos, é 2:31. Pedro vai citar o Salmo, no versículo 25. Ele vai citar o Salmo 16 e diz assim: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora vamos ver também 23:6. Atos 23:6. Vamos ver alguns exemplos. Lembrando que Lucas também narra esse episódio, ele está presente nos 3 evangelhos. Em Lucas 23:6 diz o seguinte, a palavra de Deus: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Claramente era a ideia de ressurreição. Então o ponto do debate aqui era a ressurreição. Agora nós temos que entender qual é o argumento que Jesus usa aqui. Voltando lá para o texto de Lucas, é importante. Mateus, só para saber se vocês estão atentos. É porque eu li várias vezes o texto de Lucas, nesse mesmo texto aqui. Bom, voltando aqui para o texto de Mateus, nós temos que pensar o seguinte: Jesus, ele não usa um texto que expressamente falava da ressurreição, como Daniel 12, 1-3. Nós sabemos que Jesus sabia da existência de Daniel, porque ele cita Daniel lá no sermão profético. Então, o que é que esse texto tem a ver com a ressurreição? Aqui Jesus vai usar um princípio muito importante, irmãos, que é o princípio da inferência. Inferência significa que algo pode ser lógica e claramente deduzido das Escrituras. Ou seja, a Bíblia, ela tem coisas que ela expressa claramente, mas tem coisas que são claramente inferidas. Você pode inferir a partir daquelas verdades. O argumento é forte e a consequência é necessária. Por exemplo, Pedro fez isso quando ele cita o Salmo 16. Ele está dizendo que o Salmo 16 fala de ressurreição, mas você lê e diz assim, mas onde é que está a ressurreição aqui? Mas o Salmo falava a respeito da vitória após de que Deus não permitiria que o seu filho visse corrupção. Então ele vai inferir a partir daquilo que logicamente estava se referindo à ressurreição. Paulo também vai usar esse argumento em Atos 13. Ele vai fazer essa inferência quando ele cita o Salmo 2.
O Salmo 2 diz que Deus coloca, que Cristo ele é herdeiro de todas as coisas. Como é que ele ia ser herdeiro de todas as coisas se ele morresse e ficasse morto? Logo, o Salmo pode ser inferido a partir dele, que está falando a respeito de uma ressurreição. E a inferência é muito importante, porque muitas doutrinas bíblicas, elas precisam ser inferidas. Deus não deu ao seu povo, no Novo Testamento, um tratado de teologia sistemática, com respostas para cada pergunta. E o que muitas pessoas fazem quando leem a Bíblia, eles se tornam biblicistas, eles conhecem as Escrituras, mas não conseguem conectar essa Escritura no todo, fazer as inferências bíblicas. Então, primeiro, a questão específica aqui é que eles entenderam, Jesus diz no versículo 30, diz assim, vocês não entendem a ressurreição. Vocês não entendem. Vocês não compreendem. E ele faz essa, e eu acho que é em Lucas que Jesus diz assim, vocês não leram, vocês não compreendem. Aliás, é aqui mesmo, em Mateus. Não tendes lido o que Deus os declarou? Ou seja, essa escritura que vocês dizem que amam tanto, vocês nunca leram isso? Os fariseus haviam excluído uma opção vital do seu raciocínio. E o que é que aquele texto tem a ver com a ressurreição? Vamos pensar como Jesus pensou. O que Jesus está ensinando aqui, a ressurreição, era um ensino claro e convincente. Aí você diz assim, mas como? Bom, primeiro porque ele está dizendo que Deus se dirigiu a Moisés, e Deus está falando no presente, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso significa que quando Deus falou com Moisés, dizendo que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, essas personagens estavam vivas. Esse é o primeiro argumento. Eles estavam vivas, eles não estavam mortas. Isso significa que eles ainda continuavam existindo, o que fazia com que o argumento dos fariseus caíssem por terra. Então Jesus respondeu com um simples e direto texto prova, mas ele vai fazer essa inferência, é o que nós chamamos de inferência de força. É o argumento de Cristo, ele se apoia primariamente no fato de que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele não diz eu fui, ele diz eu sou. Ele disse a Moisés. Eles estavam vivos. Então, se os patriarcas continuam vivos hoje, o argumento de Cristo, você infere que eles ainda estão vivos com Deus no céu. Os patriarcas estavam vivos, eles estão com Deus no céu. E se eles estão vivos, é graças ao poder de Deus, que é maior do que a morte. E qual seria então a dificuldade, se eles estão vivos hoje, qual seria a dificuldade de Deus ressuscitá-los no futuro? Nenhuma. Porque Deus é o Deus de vivos. Deus quer ter um relacionamento com o seu povo para sempre. Obviamente você pode pensar, bom pastor, eu entendi, mas o texto de alguma forma está falando de uma vida após a morte. Mas e a ressurreição? Aí nós temos que pensar como os judeus pensavam. O pensamento bíblico é que o homem é uma unidade, é um ser holístico formado de corpo e alma. Então, se a alma estava viva, naturalmente, isso requeria, por inferência, que houvesse a ressurreição, de que um dia o corpo ia se unir novamente a essa alma. Porque os judeus entendiam, o ensinamento era muito claro, o homem é um ser completo, corpo e alma. E é por isso que o argumento de Jesus é fuzilante. O povo judeu concebia o corpo como unidade consistindo de corpo e alma. Então a redenção tem que ocorrer no corpo. A redenção precisa ser completa. Senão não é redenção. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 15. O argumento de Paulo é o mesmo. É a mesma coisa. A menos que alguém seja redimido no corpo quanto na alma, não haverá corpo redimido. Então a nossa esperança, quando Jesus salva um pecador, a nossa esperança não é viver como alminhas eternamente. Esse é um pensamento teológico profundamente equivocado. O céu, como nós conhecemos, é um estado intermediário, mas Pedro vai dizer de forma muito clara em sua segunda epístola, e abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer qual é a nossa esperança. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça.
Paulo vai dizer em Romanos 8 que a própria terra geme aguardando o dia da sua redenção. Essa terra, esse mundo pecaminoso será redimido. Então, os saduceus, eles capitularam aqui diante do peso do argumento do Senhor. A doutrina das Escrituras dele era errada. Primeiro, porque eles consideravam apenas a lei. Segundo, porque eles não faziam inferências teológicas profundas. A doutrina da ressurreição estava implícita ali, debaixo do nariz deles, do texto que eles usavam, do livro que eles amavam. E eles não enxergaram. Esse é o ponto que Jesus traz aqui. E qual a reação da multidão em Mateus? O texto nos diz, Jesus diz assim, no final, assim, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Eles nunca tinham visto, talvez nunca tivessem ouvido alguém com tanta profundidade argumentar e contra-argumentar aqui, destruindo os pensamentos equivocados dos saduceus. Esse era o ponto. E é por isso que esse texto é muito importante para nós, irmãos, porque ele nos traz a esperança de que o nosso Deus é um Deus vivo. Isso muda tudo, não é? Nós cremos em um Deus vivo. E se Ele é vivo, não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis em relação à morte, não há impossíveis em relação à vida por vir. Lucas ainda é mais específico, ele usa a expressão no porvir, Jesus dizendo. Então eu sei que a minha esperança não se resume a essa vida, nem se resume apenas à salvação da minha alma. Jesus não veio regenerar e salvar a minha alma, Ele veio me salvar enquanto um ser completo. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, onde essa regeneração, através da ressurreição, será completada. A doutrina da ressurreição ela é central nas Escrituras, ela pode ser encontrada no livro de Daniel, pode ser encontrada por inferência nesse texto, pode ser encontrada na inferência nos Salmos, porque se Jesus ressuscitou, e Ele prometeu que nós vamos ressuscitar, essa esperança é nossa. A ressurreição é uma clara demonstração do poder de Deus, dos seus propósitos redentores que transcendem essa vida. Nós não somos chamados para viver eternamente nesse mundo imperfeito. Nós somos peregrinos a algo melhor. E a doutrina da ressurreição está subsidiada na própria ressurreição de Jesus, que tem profundas implicações teológicas para mim e para você. Há uma história verídica, interessante, na Batalha de Inkerman, em 1858, a Batalha da Crimeia, quando a Grã-Bretanha, juntamente com a França, lutam contra os russos. E um soldado, então, que estava no fronte, ele mal conseguiu rastejar até a sua tenda, ele é mortalmente ferido, ele então rasteja a sua tenda, e ele então abre a Bíblia ali ferido mortalmente. Ele encontra um texto para aquela ocasião, João capítulo 11, e ele então com o dedo ensanguentado, bota exatamente o seu dedo em um versículo. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele jovem soldado, ele tinha esperança de ressurreição, de vida. Isso é o Evangelho, é vida. E as aplicações são claras, o poder de Deus e a hermenêutica correta das Escrituras, elas são centrais em toda a questão teológica. Nós temos que olhar as Escrituras a partir das verdades expressas e verdades que podem ser claramente inferidas, como Jesus fez, como Paulo fez, por exemplo, quando vai tratar a respeito do quinto mandamento, ou como a igreja fez quando vai tratar a respeito do dia do Senhor, ou sobre o batismo infantil, ou sobre a noção de pacto. Se você não entender isso, você vai ser como os saduceus, um biblicista confuso. Mas você nunca deve apenas entender e ter a hermenêutica correta das Escrituras. Você nunca deve tirar dessa equação o poder de Deus. Deus é poderoso. E é por isso que nós temos esperança de vida eterna. E a certeza da ressurreição é a base da nossa esperança. A ressurreição de Jesus é
é algo maravilhoso, porque abriu a porta para esse mundo caído e nos dá essa esperança de que aquele que ressuscitou, esse argumento que Paulo usa, ele diz assim, o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, é o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. É o mesmo poder que Deus um dia vai usar para nos ressuscitar, eu e você. Se você morrer hoje, você vai estar com Cristo, mas a sua alma. Mas Cristo não veio salvar apenas a sua alma. Esse seu corpo que vai apodrecer, esse seu corpo que vai virar pó, um dia Jesus vai ressuscitá-lo. É por isso que essa doutrina ela é a esperança. Ela é muito importante também, abra a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 5, capítulo 4, aliás, com respeito à doutrina da justificação pela fé. Capítulo 4, versículo 25, diz assim, falando de Cristo, Paulo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos nenhuma certeza de que Deus aceitou o seu sacrifício, de que agora em Cristo nós podemos ser justificados do nosso pecado. E é por isso que logo em seguida Paulo diz no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Não apenas a morte de Jesus é fundamental e central para nós, mas o túmulo vazio. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Então a ressurreição é o selo de uma obra concluída. É um sinal glorioso do triunfo de Jesus sobre a morte. É a promessa de uma ressurreição futura. É a certeza de uma vida eterna com Cristo. A esperança escatológica do povo de Deus é baseada sempre, meus irmãos, na vitória de Cristo. Portanto, no mundo por vir, mesmo que nós não saibamos todos os detalhes e esse senso de mistério, nós temos que entender a nossa insignificância. Se nós soubéssemos tudo, nós seríamos Deus. Se nós tivéssemos todas as respostas, nós nem mesmo precisaríamos de Deus. Esse senso de mistério nos lembra que esse mundo virá, embora nós não saibamos hoje como será, mas com certeza será glorioso. Porque nesse corpo ressuscitado, nós não estaremos mais sujeitos à morte, à dor, ao pecado. E estaremos com Cristo para sempre. Qual é a base da sua esperança? Talvez seja nessa noite esteja, meu Deus, pastor, eu estou profundamente destruído, arrasado, eu vivo sem esperança. Eu acho que não tem esperança. Imagine um Deus que ressuscitou alguém como Jesus da morte. Um Deus que vai reconstruir esse mundo todo. Não apenas fez uma vez, mas vai reconstruí-lo todo. Será que esse Deus não tem poder para mudar a sua vida, a sua situação hoje? A sua história? Deus é um Deus de vivos. E Ele chama você para um relacionamento vivo com Ele. Como? Através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vá até Cristo nessa noite, se arrependa dos seus pecados. E lembre daquilo que nós encontramos nos evangelhos, quando o anjo diz, Deus é o Deus dos impossíveis. Não há impossíveis para Deus, como Jesus diz. Não há impossíveis. Deus pode converter pessoas que nós achamos que não se converterão. Deus pode curar situações que nós achamos que Ele não vai curar. Mas Deus também pode mostrar o seu poder através de uma morte santa, de um cristão que morre confiando em Deus, sabendo que existe a esperança de ressurreição. Saber que é um Deus vivo, isso traz grande responsabilidade. É um Deus que enxerga a sua vida, que enxerga a minha, que vê, que sabe o seu coração, que conhece o meu coração. Então, diante de um Deus vivo como esse, nós temos que humildemente dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu nunca esqueça que eu não estou servindo a um Deus que não existe, que Deus não é como um X em uma equação matemática, mas que o Senhor é real, é palpável. Ele me enxerga, Ele está comigo. Ele é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança. Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos, em nossos corações, nos lembrando dessa esperança gloriosa da ressurreição. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós somos gratos por esse momento. Obrigado pela Tua palavra que é viva, poderosa. E obrigado porque ela traz esperança para nós, Senhor. Esperança.
E o Senhor Jesus nos ensina isso. Embora nós não tenhamos todos os detalhes, o que significa viver como os anjos, possivelmente um estado de glória, de majestade como eles, vivendo como um povo de Deus eternamente. Mas nós sabemos que no mundo por vir, na ressurreição, nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Um corpo santo, onde nós não mais morreremos. E é por isso que nós cantamos hoje, Maranata, Senhor. Vem buscar o teu povo, a tua igreja, e nos prepara para esse encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.